Ao imaginar casas assombradas, a maioria pensa em prédios antigos assustadores, repletos de teias de aranha e sombras. O que elas normalmente não imaginam são comediantes lendários de stand-up, plateias que não conseguem parar de rir e Pauly Shore. Mas isso muda agora, porque hoje vamos dar uma olhada na assombração do Comedy Store. Mas antes de começarmos, não se esqueça de se inscrever no canal Weird History. Depois, deixe um comentário dizendo quais outros pontos sobrenaturais quer conhecer. Espero que esteja pronto para se assustar e se divertir, porque vamos começar. Para quem não sabe, o Comedy Store é sem dúvida o maior e mais importante local de comédia da história dos Estados Unidos. Talvez até do mundo. Fundado pelos comediantes Sammy Shore e Rudy DeLuca, foi inaugurado em abril de 1972. E se o nome Sammy Shore não te soa familiar, tudo bem. Mas uma curiosidade, ele é o pai do comediante favorito de todos dos anos 90, o grande Pauly Shore. Isso mesmo, o próprio Doninha. E a mãe de Pauly, Mitzi Shore, foi a notória rainha do cenário de comédia de Los Angeles por praticamente toda a sua vida. Sob a orientação de Mitzi, o Comedy Store serviu como um celeiro para alguns dos comediantes mais importantes e queridos de todos os tempos. É difícil colocar em contexto o quão importante esse local foi e ainda é, mas já que decidimos fazer este vídeo, vamos tentar explicar sem uma ordem específica. Uma pequena seleção de pessoas que começaram lá inclui Richard Pryor, Robin Williams, Chevy Chase, Jerry Seinfeld, Jim Carrey, Roseanne Barr, Jay Leno, David Letterman, Andy Kaufman, Gary Shandling, Michael Keaton e Whoopi Goldberg. E praticamente toda outra pessoa que já pegou o microfone para descarregar suas ansiedades em uma plateia de forma humorística. Pense nisso como o Super Bowl dos comediantes, toda noite, a noite toda. Como se já não bastasse ter o padrão ouro da linhagem da comédia. O Comedy Store também é um dos prédios mais assustadores de Hollywood, ou seja, é assombrado, e não só por comediantes aspirantes, mas por fantasmas de verdade, pelo menos de acordo com seus funcionários. A maioria desses funcionários são aspirantes a comediantes, mas acreditamos que estão falando sério. A intensidade e a impressionante natureza dos fenômenos paranormais variaram ao longo dos anos, mas o que é constante é a frequência deles, até hoje. As pessoas afirmam que o Comedy Store é lar de algum tipo de entidade fantasmagórica e de alguns fantasmas vindos aparentemente de um passado distante. As garçonetes do Comedy Store afirmaram que arrumavam as mesas, saíam e, ao voltar, as encontravam completamente destruídas. Como se um espírito vingativo tentasse desfazer todo o trabalho delas ou praticasse, sem sucesso, o truque de puxar a toalha da mesa sem mexer nos objetos. E o comediante Joey Gaynor, que trabalhou como porteiro no Comedy Store quando estava começando, frequentemente conta histórias de apagar velas e vê-las se acenderem novamente bem diante dos seus olhos. Isso indica que o espírito que assombra o local realmente não gosta de escuro, ao menos na presença de Joey Gaynor. Outra vez, ele encontrou um monte de cadeiras empilhadas, umas sobre as outras no meio do corredor. Será que uma pessoa viva empilharia cadeiras e simplesmente as deixaria no meio de um corredor? Ok, talvez. Mas Gaynor afirma que estava sozinho e, supondo que não estivesse bêbado o suficiente para empilhar as cadeiras e esquecer, isso é bem assustador. E o comediante Blake Clark, que também trabalhou como porteiro no local, afirma que viu um banco de bar girar e depois se mover uns 6 metros sozinho, levantando a possibilidade de que os fantasmas só gostam de brincar com os porteiros. Reforçando essa teoria está o fato de que Clark também afirma que frequentemente ouvia alguém batendo nas teclas do piano, mesmo quando não havia ninguém por perto. Teve também a vez em que a lenda da comédia Sam Kinison desafiou os fantasmas do palco, só para as luzes se apagarem em cima dele. Ok, não é tão assustador quanto O Iluminado, Invocação do Mal ou Gasparzinho, mas ainda assim é estranho. Michael Becker, vice-presidente do Comedy Store, nunca acreditou nas histórias de fantasmas porque elas vinham de pessoas criativas com imaginação demais. Tudo isso mudou quando ele viu um fantasma lá em plena luz do dia. Segundo Becker, ele estava fora do escritório quando um homem de paletó de tweed
típico dos anos 1940, o abordou. O homem passou por ele casualmente e entrou no escritório de Becker sem sequer reconhecê-lo, o que é, você sabe, simplesmente rude. Então Becker seguiu o homem para dentro, apenas para encontrar a sala vazia. Essa história pode ter sido inventada para manter o mito vivo? Possível. Mas Becker não é um desses tipos criativos excessivamente imaginativos que ele tanto odeia. Ele é um daqueles tipos de negócios com pouca imaginação. Então, você decide. Se você acredita nas histórias, a pergunta passa a ser: quem são esses fantasmas? A resposta óbvia é que são todos os comediantes que morreram no palco ao longo dos anos. Mas temos alguns outros palpites. Veja, lá nos anos 40 e 50, antes do prédio ser a Comedy Store, ele era um famoso clube noturno comandado pela máfia chamado Ceros. Música alta, interiores cheios de fumaça, bebida rolando solta, você sabe, aquele clima. O local era famoso por jogos de azar, contrabando de bebidas e frequentado regularmente por estrelas como Tyrone Power, Bette Davis e Lucille Ball. Até o famoso chefão da máfia de Los Angeles, Mickey Cohen, era frequentador assíduo. Cohen foi um dos gangsters mais conhecidos de sua época. Ex-pugilista e imigrante da Ucrânia, ele passou de guarda-costas do sindicato do crime a chefão do crime na costa oeste, sendo tão engenhoso quanto brutal. Ele acabou sendo capturado, enviado para Alcatraz e detém a interessante distinção de ser o único prisioneiro a ser transferido da ilha. Acho que ele teria ficado se soubesse de Sean Connery e Nick Cage lá. Qual a relação com os fantasmas? Bem, supostamente, Cohen conduzia todo tipo de negócio da máfia no local, e até tinha uma sala de tortura e assassinato no porão. Sim, isso é raro, mas nem sempre há espaço para uma sala de tortura e assassinato no térreo. Às vezes, é preciso improvisar. Muitos presumem que os fantasmas do Comedy Store são as almas infelizes que o Cohen matou lá embaixo. Supostamente, também havia uma clínica de aborto ilegal no porão em algum momento. Pode ser uma crítica à falta de preservativos da máfia ou à situação deplorável da saúde. Nos anos 40, você decide. Eles estão sempre com roupas retrô. Michael Becker acredita que os outros fantasmas do local também são da época de Mickey Cohen. Quais outros fantasmas, você pergunta? Bem, para começar, tem o Gus, um fantasma que age como um segurança. Ele usa roupas dos anos 1940 e já foi visto inspecionando a multidão e vigiando o palco, o que sugere de forma deprimente que continuaremos trabalhando após a morte. Depois, há outro fantasma, um homem com jaqueta de aviador da Segunda Guerra Mundial. Ele costuma ser visto entrando e saindo do palco ou bebendo nos fundos, sugerindo que nem a morte impede de acumular conta no bar. Ei, talvez por isso o fantasma do segurança ainda bata o ponto. De qualquer forma, a maioria diz que esses fantasmas não são perigosos, exceto o que está no porão. Não, aquela sala de tortura e assassinato não existe mais. Embora tenha havido alguns comediantes que fizeram o público desejar que ela ainda existisse, mesmo assim, quem entende do assunto tem medo de descer lá sozinho. As histórias sobre o porão vão desde objetos perigosos caindo até pessoas tropeçando em lugares onde já passaram centenas de vezes. Visitantes também relataram sentir cheiros estranhos e ouvir gritos abafados. Nenhuma dessas coisas é particularmente incomum na Los Angeles moderna, mas pode ser fantasmas. Hoje em dia, os avistamentos não acontecem com tanta frequência quanto antes. Na verdade, elas diminuíram quando as câmeras de celular surgiram. Mesmo assim, as assombrações ganharam status mítico contemporâneo. Frequentadores do Comedy Store também passaram a compartilhar suas próprias histórias de eventos fantasmagóricos no local, reais ou fictícios. Não se sabe ao certo se o objetivo é preservar o lado folclórico do Comedy Store, mas a comunidade científica se esforça para entender. Há alguns anos, um investigador profissional de fantasmas realmente foi ao local e realizou uma busca, posteriormente detalhada em um longo artigo no Reddit. No artigo, o autor explica como usou equipamentos científicos para buscar indícios de vida extracorpórea e afirma que realmente encontrou esses indícios. O reality show de longa duração
Aventuras Fantasmas também fez uma exploração minuciosa do local. O quanto você leva a sério o trabalho de investigação deles pode variar de pessoa para pessoa, mas eles certamente apareceram com algumas câmeras e filmaram, o que por uma definição técnica bem rigorosa é um episódio completo de televisão. Então, o que pensar de tudo isso? Bem, os verdadeiros crentes afirmam que muitos comediantes, funcionários e visitantes já viram coisas ao longo dos anos para que nada esteja acontecendo. Eles dizem que o lugar tem reverberações psíquicas estranhas e incomuns. Comediantes e a loja podem usar histórias de fantasmas como publicidade, mas funcionários e clientes não têm tanta motivação para mentir. Jamais saberemos o que ocorreu nas entranhas da antiga loja de comédia. Graças ao palco simples e funcionários dedicados, este prédio trouxe felicidade para mais pessoas do que quase qualquer outro lugar na Terra. Desculpe, Disneyland, mas é verdade. E quem sabe, talvez a loja de comédia seja realmente um elo entre esta vida e a próxima. Talvez a chave para o além esteja guardada dentro de suas 4 paredes. Ou talvez todos nós tenhamos olhado para isso da maneira errada. Talvez o elo com o reino espiritual seja o riso. Em vez de depositarmos esperanças e sonhos na religião, deveríamos focar em rir mais. Ou talvez sejam os fantasmas. Você decide. Então, o que você acha? O Comedy Store é mesmo assombrado? Conte nos comentários e, claro, curta, comente e compartilhe para mais vídeos. Assim como este do nosso Weird History,